Olá, está no ar o programa da TV Sul. A visão é um órgão do sentido bastante fundamental para o ser humano, pois nos permite ver coisas ao redor e descobrir o mundo à nossa volta. Com a correria do dia a dia, esquecemos de cuidar da nossa visão e só o fazemos quando começamos a sentir uma irritabilidade e sensibilidade à luz. Os olhos são muito sensíveis e qualquer vírus que entrar em contato com as secreções oculares pode causar uma infecção grave, como a úlcera. Foi assim que Rita João contraiu a deficiência visual. Procurou por ajuda médica, mas não foi possível reverter o cenário. Aceitar a sua nova condição não foi fácil. Rita entrou em depressão e perdeu forças para viver. Em 2019, decidiu se inscrever para a reabilitação no Instituto dos Deficientes Visuais de Moçambique, na província de Sofala. Aprendeu a manejar a bengala branca, a usar o braille e voltou a ler e a escrever. Passado algum tempo, conseguiu um emprego num posto médico da sua comunidade. Acompanhe a peça e se deixe encantar com esta história de vida. A úlcera de córnea é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que, quando entra em contato com os tecidos oculares, cria irritação e vermelhidão. A úlcera pode ser superficial ou então afetar as camadas mais profundas da córnea, tal como aconteceu com Rita João, que em 2017 contraiu esta doença. Contraí a deficiência visual em 2017. Para começar, eu estava bem, nunca tive problemas de visão, mas num dos dias entrou-me algo no olho direito, da qual não sei o que era. Então, fui pressionando o olho, soprando, para ver se poderia sair aquela coisa, mas nunca saiu. Então, dormi, a pensar que depois de dormir, no dia seguinte iria sair, né? Sentia muito incômodo, aquilo incomodava no meu olho. Só quando eu acordei no dia seguinte, já a situação já era outra. As vistas já estavam a me doer com muita frequência, já não poderia olhar ao sol, já não poderia olhar ao televisor, nem telefone. Por conta da gravidade da situação, Rita teve de deslocar-se do distrito de Curo para a cidade de Chimoio, capital provincial de Manica, para ter tratamento. Eu estava em Curo, trabalhava em Curo, não tive que sair de Curo para Chimoio, onde tinha um oftalmologista. Quando lá cheguei, os médicos fizeram um tratamento, disseram que estava a contrair a úlcera de córnea. Por ser uma doença pouco conhecida, questionamos a médica oftalmologista Mariam Mbofana sobre quais são as manifestações e as implicações da úlcera de córnea. A córnea é uma estrutura que deve ser transparente. Ela não deve ter nenhuma opacidade. E quando ela é acometida pela úlcera de córnea ou ferida de córnea, como eu acabei de explicar, ela vai provocar uma opacidade, vai fazer com que a córnea perca a transparência. E ao perder a transparência da córnea, já é um motivo para que a pessoa não veja bem. Porque a luz, para nós vermos bem, precisamos que a luz entre no nosso olho. E o primeiro meio que a luz vai encontrar é a córnea. E essa córnea tem que estar transparente. Depois de contrair a cegueira, Rita caiu em depressão. Caí em depressão, eu já não queria saber mais de comida, não queria saber de visitas na minha casa, não queria saber de chamadas, nem nada. Não, fui ficando assim mesmo a fazer tratamento. Sentia muita dor de cabeça, meu corpo em si já não sentia mais nada. Então, fui ficando assim mesmo. Minha família, alguns já não queriam ficar comigo, me suicidar. Só cada vez que eu tentava me suicidar, meu filho chorava. Então, eu pensava sempre nele. de tanto pequeno que ele era, precisava muito de mim.
Teresa Pereira, psicóloga clínica, diz ser normal o paciente que adquire a cegueira na fase adulta entrar em depressão, pelo que explica como deve combater este sentimento. Na fase adulta é extremamente difícil este indivíduo lidar com a situação, mas é importante que o psicólogo, a família, principalmente a família, eles consigam dar a esta pessoa com deficiência uma combinação de estratégias, também falar de físicas, emocionais e sociais. A depressão passou e em 2019, Rita entra no Instituto dos Deficientes Visuais, onde tive aulas de braille e reabilitação. Daí entrei na reabilitação em 2019. Entrei um bocadinho atrasado, já era março, já havia um mês. A aula já tinha iniciado há um mês antes. Então fiz a reabilitação, onde concluí com sucesso. Depois da reabilitação, ganhou independência, faz trabalhos domésticos e trabalha no centro de saúde na cidade da Beira. Em Moçambique, de acordo com dados do Censo Geral da População de 2017, existem 60 mil surdos. Apesar de avanços significativos no que diz respeito à inclusão social, ainda persistem muitos desafios, a destacar o acesso à educação, saúde e emprego. Com vista a encontrar soluções para eliminar estes males, a Associação de Amigos e Familiares de Surdos, a MOFAS, reunida em Assembleia Geral na semana finda, desenhou novas estratégias, entre elas a pressão política para a absorção de mão de obra surda no país. Que outras estratégias foram levantadas? A resposta na peça que se segue. A Associação de Amigos e Familiares de Surdos, a MOFAS, reunida em Assembleia Geral, debate estratégias para melhorar a questão de empregabilidade no seio das pessoas surdas. Porque sou uma mãe que tem uma criança surda que estava a frequentar 12ª no ano passado, graças a Deus, passou de classe. Assim estamos a batalhar para se ver que pode estudar ou trabalhar. Estou aqui como membro da MOFE. Debatemos como para essas nossas crianças crescer, porque nós estamos a crescer, quem sabe que podemos ir-se embora. O nosso objetivo é discutir mais a questão da inclusão da pessoa com deficiência auditiva na sociedade, em vários quadrantes da nossa sociedade. E um dos assuntos que tem sido mais debatido agora tem sido um dos constrangimentos que nós temos estado a encontrar neste momento, é a questão da exclusão, diríamos assim, de muitas das crianças ou filhos nossos que terminaram, principalmente eu vou falando dos últimos momentos, a maior parte das crianças que concluíram a 12ª classe no ano passado, infelizmente não conseguiram qualquer tipo de enquadramento, e tanto mesmo para a questão de terem que continuar com os seus estudos. A população com deficiência auditiva no país é estimada em mais de 60 mil pessoas, de acordo com os dados do Censo Geral da População 2017. Mas, deste número, nada se sabe sobre quantas pessoas com deficiência auditiva estão empregadas e isso preocupa os membros da MOFAS. Neste momento, temos muita gente surda no país que, infelizmente, não tem oportunidade de emprego, não tem oportunidade de continuar com os estudos, justamente por causa da sua limitação na comunicação. Apesar dos avanços significativos no que concerne à inclusão dos surdos, os membros da MOFAS dizem ser urgente a continuação da sensibilização da sociedade. Continuamos a fazer trabalhos principalmente da advocacia. Foram remetidas muitas petições em diversas instituições, incluindo a própria Universidade Eduardo Mondlane,
remetemos lá petições no sentido de poder-se olhar para a questão do ensino de língua de sinais e olhar para este ensino como mais inclusivo, principalmente ao nível das universidades. Os participantes do evento foram unânimes em afirmar que a Assembleia Geral da AMOFAS foi bastante proveitosa. Gostei de vir me juntar com a família dos surdos. Tenho o meu sobrinho neto, também que é surdo, e tenho convivido também com os surdos. São pessoas sociais, pessoas ativas, têm muita compreensão com outras pessoas. Gostei e estou a gostar e a partir de hoje, eu não sou membro, mas a partir de hoje serei membro para ajudar mais a associação, uma vez que tenho um filho também, para estar aqui porque tenho um filho que estuda aqui. A Assembleia Geral da AMOFAS decorreu na cidade de Maputo, na escola comunitária da ADEMO, e juntou pouco mais de 100 membros. Na ocasião, apresentaram os novos membros da organização. Por hora, vamos a uma curta pausa. Até já! Olá, hoje vamos falar das eleições. A eleição é o processo de escolha das pessoas que vão dirigir o país. No nosso país, este processo acontece de 5 em 5 anos. Existem eleições municipais e eleições gerais. As municipais servem para escolher quem vai dirigir o município, enquanto as gerais servem para escolher quem vai dirigir o país. Olá! Para exercer o seu direito ao voto, só precisa de seguir os passos. Dirija-se ao local onde se recenseou e identifique a sua assembleia de voto. Em caso de dificuldade, peça ajuda aos agentes que estiverem em serviço. No interior da assembleia de voto, apresente o seu cartão de eleitor ao membro da mesa de voto e siga as orientações. Quando estiver na cabine de voto, com a caneta que lá encontrar, assinale com um X no quadrado do seu candidato preferido. Não pode votar mais do que uma vez. Se falhar, rasurar ou inutilizar o boletim de voto, peça outro ao membro da mesa de voto e devolva o inutilizado. Dobre o boletim e introduza-o na urna colocada para o efeito. Introduza o dedo indicador direito no frasco de tinta indelével como prova de que já votou e receba de volta o seu cartão de eleitor. Lembre-se, caso tenha perdido o seu cartão de eleitor, leve consigo qualquer outro documento de identificação e confirme o seu nome no caderno de recenseamento eleitoral na sua assembleia de voto. Olá, estamos de volta à segunda parte do nosso programa. No primeiro bloco, conversamos sobre os cuidados a ter com a visão, para evitar doenças que, se negligenciadas, podem causar a cegueira. Falamos sobre as estratégias da AMOFAS para a promoção dos direitos dos surdos. Para começar o segundo bloco, vamos viajar até Quelimane e conhecer a história da pequena Esther. Com uma condição rara, Esther perdeu movimentos dos braços ainda pequena, mas porque o sonho de se formar é maior que os limites físicos. A pequena usa os pés para escrever. Até aos 9 meses de vida, uma criança deve ser capaz de sentar de forma independente, segurar em objetos e interagir com o mundo à sua volta, segundo a orientação dos profissionais de saúde.
foi por não ver esta evolução esperada em sua filha que a senhora Maria da Conceição descobriu a deficiência da sua filha. A Esther contraiu essa deficiência mesmo numa idade tenra. Refiro-me aos 9 meses, é que eu descobri que a criança não estava nada bem, porque não sentava, não segurava a mama quando mamava, não brincava comigo, não me pegava. Então eu comecei a ver que não, alguma coisa que não está bem com esta criança. Após diagnóstico de atraso de desenvolvimento, a pequena Esther iniciou com as sessões de fisioterapia, facto que garantiu um pouco mais de independência. Ela frequenta a escola. Nesta fase, ela está a frequentar a escola. E ela usa os pés para escrever. Usa os pés para comer. Comidas sólidas, como pão, bolacha. Mas outras comidas líquidas, como chima, arroz e outras, nós demos ela na boca. A pequena Esther tem muita vontade de aprender, mas ela não tem progredido, pois a escola que frequenta não tem professores capacitados no ensino de crianças com necessidades educativas especiais. As dificuldades que a Esther realmente são condições ter um profissional formado para o nível das necessidades dela educativa. Há problemas sérios de profissionais nesta área, principalmente aqui em Quilimane. Escolas especiais não temos. Então ela vai se adaptando nas escolas públicas, mas não produz nada. Sobre o futuro, Dona Maria está muito expectante, visto que tem se notado mais engajamento social na inclusão das pessoas com deficiência. Eu tenho certeza que um dia as coisas podem mudar, porque há pessoas boas, de boa fé, que estão a lutar, que estão a trabalhar nesse sentido. Então, o meu apelo é que olhássemos esse lado, que lembrássemos que na nossa sociedade tem crianças com necessidades educativas especiais e que dessemos uma oportunidade a essas crianças. Refira-se que ao nível da província da Zambésia não existe nenhuma escola pública especializada no ensino de crianças com necessidades educativas especiais. Ainda sobre a educação inclusiva, de Nampula nos chega o apontamento de reportagem segundo o qual o Fórum das Associações de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, FAMOD, está a levar a cabo capacitação a OPDS em matérias de advocacia pelos direitos das crianças. Com vista a garantir mais inclusão de crianças com deficiência no Sistema Nacional de Ensino, o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, e parceiros levaram a cabo na província de Nampula capacitações em educação inclusiva. Essa iniciativa é financiada pelo programa TOF. O programa TOF é um consórcio de organizações moçambicanas e noruegueses. Né? Dentro das organizações moçambicanas estamos nós, o FAMOD, o Fórum das Ações de Pessoas com Deficiência em Moçambique, a CAM, a Save Children, trabalho nessa área de educação inclusiva, mas também tem outras organizações que trabalham em direitos humanos e empoderamento econômico. A capacitação em educação inclusiva tem como objetivo dotar os membros de organizações de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, OPDs, em matérias de advocacia pela educação. O nosso objetivo é consolidar conhecimento sobre educação inclusiva às nossas associações, às nossas OPDs, para poderem
advocar e monitorar a área de educação inclusiva como propriedade. O nosso grupo-alvo é o sistema de educação, são as famílias que vivem com as crianças com deficiência e a comunidade em geral. Para além da vertente de formação de OPDs, o projeto contempla igualmente a vertente de advocacia para a mudança de comportamento, por forma a garantir que todas as crianças com deficiência estejam inseridas no Sistema Nacional de Ensino. A FAMUD, como naquela Porto, o que está a fazer neste momento, primeiro, fez uma identificação das crianças com deficiência da comunidade fora da escola, tendo idade da escolar, assim como a escolinha. Nós identificamos e encaminhamos a elas nas escolas, e algumas delas já estão sendo recebidas com as escolas, já matricularam, algumas ainda não matricularam, porque dentro disso existe também aquilo que é o repúdio da comunidade. Civilizações que nós temos feito com a advocacia têm vindo a melhorar tem melhorando diferente com os anos anteriores, né? Porque antigamente as pessoas ficavam em casa, não havia muita informação. Então, já com a educação inclusiva, e as pessoas pensam o que é isso de educação inclusiva, as pessoas se sentem incluídas lá. O projeto de educação inclusiva do FAMOD e parceiros está a ser implementado na província de Nampula, nos distritos de Nacala, Porto e Nampula, e prevê abranger perto de 4.000 pessoas com deficiência. Retornamos a Maputo para partilhar um exemplo de inclusão no mercado de trabalho. Uma empresa do ramo de prestação de serviços abriu as portas de emprego para 5 jovens com deficiência. Deste número, 3 são mulheres e 2 são homens. Acompanhe a peça a seguir e saiba como surgiu a ideia de dar oportunidade a pessoas com deficiência. A empresa de prestação de serviços contrata 5 pessoas com deficiência. Segundo o gestor da empresa, o objetivo de contratar pessoas com deficiência é para eliminar barreiras, pois estes são capazes de trabalhar em qualquer área desde que lhes seja dada uma oportunidade. Ao longo do tempo foi aparecendo um dos primeiros colaboradores, este que está aqui, chamado João. Pediu sensivelmente 3 anos o emprego, trazia currículos, entregava na recepção, aos seguranças, aos recepcionistas, mas que nunca chegava ao meu gabinete. Um belo dia, eu estava ao pé da guarita, no fim do dia, apareceu ele de novo, o João, a pedir o emprego, mas eu não percebi porque eu estava a tratar com a segurança, então intervi. A segurança disse, não, são esses que não falam. Então eu disse, o que é que se passa? Tu está a pedir emprego. E por sorte, de novo, trazia o 3º CV nas mãos. Então cumprimentei de novo a ele. Descobri que ele não conseguia falar. Então prestei atenção, afastei do segurança. Li o currículo, percebi que ele não tinha muita coisa. Entre as áreas ocupadas pelos colaboradores com deficiência, destacam-se as áreas de limpeza e de culinária. Depois de um ano, eu mandei chamar o pai dele para conversarmos. Eu disse, olha, o teu filho mostra vontade e para que não passemos para uma etapa sem conversa aberta, nós estamos a pensar contratá-lo definitivamente para várias atividades existentes. E isso o pai fala, ouve, então foi uma conversa aberta e chamou o filho também, percebeu da mudança do projeto. E a partir daí, o pai agradeceu e eu recomendei ao gestor de recursos humanos para formalizar o contrato.
nós chamamos pessoas como ele e como outros que não têm profissão ou carreiras, digamos, didáticas ou certificadas, como equipa logística, portanto, equipa de apoio. Por tal, fizemos o contrato especificamente como um trabalhador da equipa de apoio. Por forma a observar o maior número possível de colaboradores e tendo em conta que alguns são estudantes, estes trabalham em turnos. João é surdo. Trabalha na empresa há sensivelmente 1 ano. Concorreu para a área de segurança, mas, por conta da sua limitação, foi alocado no departamento de limpezas. Ano passado, eu conversei com o meu pai para que ele me ajudasse a preparar o currículo vitae para ir deixar na empresa Sombra Mazzini. Quando cheguei, procurei pelo chefe de segurança e este não estava presente, pois acabava de fazer uma viagem. Por sorte, em fevereiro, fui chamado para a entrevista e disseram que não podia trabalhar na área de segurança, mas sim na área de limpeza. Entro no trabalho às 16h30 e saio às 21 horas. Tal como João, o Atma concorreu a uma vaga nesta empresa após perder seu primeiro emprego. Alocada no setor da limpeza, esta se diz muito feliz pela oportunidade dada. Comecei a trabalhar em 2024 e antes trabalhava nos restaurantes. Limpava a mesa e organizava os refrigerantes para servir os clientes. O atendimento era bom e satisfatório. E saí de lá para aqui à procura de novas oportunidades. Importa referir que dos 5 funcionários com deficiência contratados pela empresa, 3 são mulheres e 2 são homens. No futuro próximo, outros colaboradores poderão ser contratados. Vamos agora a mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Olá, está no ar mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Pronto para enriquecer seus conhecimentos em Língua de Sinais? Muito bem, na aula de hoje vamos aprender sobre alguns cuidados a ter para não contrair a conjuntivite hemorrágica. Lave as mãos com água e sabão com frequência. Evite passar os dedos nos olhos. Use desinfectante. Evite contato com pessoas que tenham a doença. Vamos repetir? Lave as mãos com água e sabão com frequência. Evite passar os dedos nos olhos. Use desinfetante. Evite contato com pessoas que tenham a doença. A nossa aula termina por aqui. Implemente tudo quanto aprendeu e tenha um estilo de vida saudável. O nosso programa termina por aqui. Muito obrigada pela atenção dispensada. É muito bom saber que podemos contar com o carinho da sua audiência. Por hoje é tudo. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias.
Mas você pode continuar a ver este e outros conteúdos visitando as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.